Olá, sejam bem-vindos a esse que é o episódio 10 de podcast do curso da Família Eterna. E hoje terei a oportunidade de compartilhar alguns ensinamentos sobre a importância de marido e mulher serem parceiros iguais no casamento e a importância de prover as necessidades temporais da família. E eu gostaria de começar com uma pergunta para que você possa refletir. Como o marido e a mulher podem ser parceiros iguais em um casamento? Dentro da família, o Senhor ele confiou aos homens e às mulheres um papel diferente, porém igualmente significativo. E esses papéis complementam-se mutuamente. Nós podemos aprender inúmeras verdades importantes sobre o relacionamento que o Senhor deseja para o marido e a mulher, conforme descritos já na criação de Eva, conforme registrado no livro de Moisés. Em Moisés 3, o versículo 18 e de 21 a 23, nós lemos o seguinte: E eu, o Senhor Deus, disse a meu unigênito que não era bom que o homem estivesse só. Por conseguinte, farei uma adjutora própria para ele. E eu, o Senhor Deus, fiz com que caísse um sono profundo sobre Adão. E ele adormeceu, e eu tomei uma de suas costelas e fechei a carne em seu lugar. E da costela que eu, o Senhor Deus, tomara do homem, fiz eu uma mulher e levei ao homem. E Adão disse: Esta agora eu sei, é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Então, o que podemos aprender com o exemplo da criação de Adão e Eva, nesse sentido de sermos parceiros iguais? O presidente Spencer W. Kimball, ele nos ajuda a entender que a descrição da criação de Eva a partir da costela de Adão, primeiramente, é figurativa. Então, ela não foi de fato literalmente criada da costela de Adão, mas de uma forma figurativa, para justamente ensinar e demonstrar que ambos devem andar lado a lado, caminhar lado a lado. E falando a esse respeito, o presidente Russell M. Nelson disse: a costela situada e retirada do lado parece denotar parceria. A costela não significa domínio, nem subserviência, mas uma relação lateral de parceria, para viver e trabalhar lado a lado. E ainda a respeito dessa escritura de Moisés, a Sister Linda K. Burton, que serviu como presidente-geral da Sociedade de Socorro, ensinou o seguinte a respeito do significado de uma adjutora idônea. A frase adjutor idônea significa uma ajudante adequada para ele, digna dele ou correspondente a ele. Por exemplo, nossas mãos são semelhantes uma à outra, mas não são exatamente iguais. Na verdade, elas são exatamente opostas, mas se complementam e são adequadas uma para a outra. Ao trabalharem juntas, elas são mais fortes. Essas lições certamente nos ajudam a compreender a importância de sermos parceiros iguais no casamento. E o presidente Oakes ainda alertou para uma situação muito constrangedora e que não está em harmonia com os ensinamentos de Deus quanto ao papel do marido e da mulher como parceiros iguais. Ele disse o seguinte: alguns maridos supõem erroneamente que podem descansar enquanto a mulher cuida da maioria dos afazeres domésticos ou que a mulher e os filhos não passam de servos. Isso não é do agrado do Senhor, pois se contrapõe ao tipo de relações familiares que deve prevalecer na eternidade e inibe o tipo de crescimento pelo qual devemos passar aqui na terra, caso desejemos fazer jus às bênçãos da eternidade. Estudem as Escrituras e verão que Adão e Eva, nossos primeiros pais, o modelo para todos nós, oraram juntos e trabalharam juntos. Esse deve ser nosso exemplo para a vida familiar, respeitar uns aos outros e trabalhar juntos com amor. Então, falando um pouquinho agora a respeito de prover as necessidades temporais, eu gostaria de primeiro destacar um trecho da Família Proclamação ao Mundo, que diz o seguinte: o marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos, e de cuidar um do outro e dos filhos. Os filhos são herança do Senhor. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros,
guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos cumpridores da lei, onde quer que morem. O Senhor de fato se preocupa com o nosso bem-estar espiritual, emocional, temporal e físico, e preocupa-se que, como pais, como marido e mulher, possamos também cuidar de nossa família, no aspecto temporal também. O Senhor revelou algumas verdades importantes que podem ajudar um casal, bem como toda a família, a saber como suprir as necessidades espirituais, emocionais e físicas. Em Doutrina e Convênios, na seção 83, versículo 4, nós lemos o seguinte: todos os filhos têm o direito de receber de seus pais o seu sustento até alcançarem a maioridade. Para cumprir o dever de suprir as necessidades físicas de seus filhos, os pais devem aprender a ser autossuficientes. A autossuficiência é um princípio fundamental do Evangelho. Ela é a capacidade, o compromisso e o esforço de suprir as necessidades vitais de nós mesmos e de nossas famílias. E a igreja dispõe de inúmeros cursos de autossuficiência e recursos de autossuficiência para justamente ajudarem os pais e suas famílias a proverem essas necessidades. Então, como é que nós podemos nos tornar autossuficientes e provedores prudentes? O presidente Spencer W. Kimball ensinou o seguinte: nenhum verdadeiro santo dos últimos dias, enquanto for capaz física e emocionalmente, transferirá de modo voluntário a responsabilidade por seu próprio bem-estar ou de sua família para uma outra pessoa. De fato, a responsabilidade é muito pessoal e de cada um de nós de prover as necessidades de nossa própria família. Eu costumo pensar que autossuficiência é viver dentro das nossas possibilidades, de acordo com as nossas possibilidades. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Eh, o presidente Monson ensinou: o trabalho é que vence, não a mera intenção. Então precisamos ter disposição para o trabalho e o desejo de trabalhar a fim de prover as nossas necessidades. Precisamos ainda tomar muito cuidado com dívidas e viver realmente dentro das nossas posses, dentro das nossas possibilidades. Por fim, quero compartilhar uma citação do presidente Boyd K. Packer, que disse o seguinte: jamais menosprezem uma pessoa, inclusive vocês próprios. Não considerem ninguém, inclusive vocês mesmos, um fracasso porque seu estilo de vida é modesto. Nunca desprezem alguém que tem um emprego com menor remuneração. Há grande dignidade e valor em todo emprego honesto. Não usem a palavra servil para qualquer trabalho que melhore o mundo ou as pessoas que nele vivam. De fato, o mais importante é que possamos ter a capacidade de prover as necessidades da nossa família, ainda que tenhamos uma vida modesta, mas que estejamos vivendo em harmonia com os mandamentos de Deus. Ao terminarmos esse episódio de podcast, gostaria de estender um convite para que, como marido e mulher, possamos ser parceiros iguais no casamento, ajudando-se mutuamente e apoiando um ao outro no cuidado do lar e da família, e que possamos ter a capacidade de nos tornar provedores prudentes para as necessidades temporais, espirituais, emocionais de nossa família, com a ajuda do Senhor. E deixo esse episódio de podcast em nome de Jesus Cristo. Amém. Não esqueçam de acessar o link na descrição para registrar que você assistiu ou ouviu a esse episódio de podcast, para que assim a gente possa registrar também a sua presença. Obrigado e até mais.